Graças a Deus por tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu gosto sempre de frisar que enquanto há vida, há esperança. E maior sempre foi e sempre será aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O inimigo, ele tenta de todas as formas e em todo o tempo roubar, matar e destruir. Mas Jesus segue o versículo dizendo: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então maior é Deus, mais forte é o Senhor. Todo o poder tem Jesus Cristo nos céus e na terra. E nós não estamos órfãos. O Consolador, o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa habita em nós e quer nos dominar, quer nos domar, quer nos conduzir, quer nos acalmar, nos orientar, nos encorajar e nos dar força para não olhar para trás, mas para seguir firme em frente, rumo ao alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Um dia de cada vez, um degrau de cada vez, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. A nossa vida, ela é feita de fases: início, meio e fim. Passado, presente, futuro. Tudo tem um começo, tudo tem um processo, um percurso e tudo tem um fim. E nesse percurso, nessa escola da vida, a qual o Senhor nos chama todos os dias para aprendermos mais dele, com ele e junto da presença dele, o Senhor, ele quer nos erguer, ele quer nos ensinar a lidar com situações, a lidar com pessoas de diferentes temperamentos, a lidar com nós mesmos, porque tem pessoa que não sabe lidar nem com o próprio temperamento. E como que vai amar o próximo como a si mesmo se ela não ama nem a si mesma? Se é uma pessoa que se automutila, é uma pessoa que se autoagride, é uma pessoa que vive se lamentando, é uma pessoa que vive reclamando, é uma pessoa que não quer o bem de ninguém. Ela precisa estar firmada em Cristo. É por isso que nós devemos confiar a nossa vida em Deus o todo o tempo, em todo o tempo, desde o acordar até o se deitar. Nós temos que colocar tudo nas mãos dele e buscar em primeiro lugar o reino e a justiça dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ainda que você e eu sejamos cheios de planos, assim como no projeto de vida, que a gente escreve ali: eu quero isso, eu quero aquilo também, eu quero desse jeito, tem que ser assim, eu quero dessa cor, eu quero. E que hora que a gente se curva e fala: Senhor, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ainda que façamos planos, a resposta certa somente vem do Senhor. O único que sabe como será o futuro é o Senhor. O único que tem poder de tirar a vida e de dar a vida é o Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Os pensamentos dele não são os nossos. Os planos dele são infinitamente maiores do que os nossos. Mas a gente precisa se dispor, se entregar, se render, dar o braço a torcer. Tem pessoas que passam 10, 15, 20, 30 anos, é a mesma coisa. E se muda para pior. Quanto mais o tempo passa, mais a gente se aproxima do fim aqui. Já parou para pensar nisso? Quanto mais rápido o tempo passa, mais rápido você está de ser levado daqui. E tem pessoas que já têm uma idade para se ter uma certa maturidade, mas são como crianças, imaturas, infantis, meninas, adultos que ainda fazem beiço, que ainda faz pirraça, que ainda bate o pé. Pessoas que ainda fazem o pai e a mãe passar vergonha, independente da idade. Homens que já são pais, maridos, mulheres, mães, esposas, que são crianças. Pessoas que parece que a mente não desenvolveu. E lembra que eu te falei que há um princípio, um meio e um fim? Assim é na vida. Olha só como a gente é formado no ventre da mãe, a gente nasce, ali o recém-nascido, um bebê, uma criança, vem o processo. Aprender a andar, aprender a falar. Se fazia coisa errada, para de fazer. Se falava mentira, vai aprendendo que não se pode falar.
Se pegava o que não era dela, aprende que não pode pegar. Se era uma criança que vivia batendo em todo mundo, ela tem que aprender que ela não pode viver dessa forma agredindo todo mundo. E aí ela vai entrar na escola, ela vai conviver mais próximo da família. Tem que ter uma mudança. Raciocina. Como está a sua vida? Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, pirraçava como menino, agia como menino, fazia coisas erradas como menino, mentia, não tinha noção. Mas ele se tornou homem e deixou para trás as coisas de menino. Tem que haver uma mudança, tem que haver um progresso. Ninguém vai ficar no jardim de infância a vida toda. Ninguém vai ficar mamando no peito da mãe a vida toda. Ninguém vai ficar no 1+1 a vida toda. Nós precisamos progredir, e eu não falo especificamente numa escola educacional, 1ª, 2ª, 3ª série, eu falo na vida. Eu falo no âmbito emocional, espiritual, como pai, como mãe, servindo a Deus, como um vizinho, como um irmão. Não importa. É vida que segue. Tem que deixar para trás as coisas de menino. As infantilidades. Pessoas que até hoje têm atitudes de pirraça. Coisas de criança. Não dão o braço a torcer. Não pedem desculpa, não pedem perdão. Viram as costas, ficam 1, 2 semanas sem conversar. A partir do momento que a nossa vida está em Cristo, tem que ter uma novidade. Porque a palavra fala, segundo aos Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É fato, tem que ter mudança. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha outra tradução que eu tenho aqui. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tem pessoa que passa anos e anos, se não tá a mesma coisa, piora. Parece que regride no tempo. O Senhor, através do Espírito Santo, Ele está constantemente trabalhando em nossas vidas. Se lá em Gênesis capítulo 1, quando fala que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, se Ele se movia sobre as águas, quanto mais em mim e em você. Tem que haver mudança, tem que haver crescimento, tem que haver progresso. Tem que haver um desenvolvimento em todas as áreas das nossas vidas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que então conceda graça aos que a ouvem. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, porque outrora
Vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tem que deixar para trás a meninice, a infantilidade, a pirraça, a gritaria, a ira. Pessoas que por qualquer coisa fecham a cara, ficam de mal, cruzam os braços, batem o pé. Adultos. Eu conheço pessoas que uma criança de 10 anos dá de 1000 a 0 nela. Pessoas que já passaram dos 40. São esposas que parecem mais meninas que precisam ser postas de castigo. Ficar lá na cadeirinha do pensamento meia hora. Maridos que não largam as coisas velhas, estão presos ao passado, ou atitudes ainda de um adolescente inconsequente. O tempo não para, a vida não espera ninguém, a hora não espera ninguém. Até quando a gente vai continuar na mesma série da vida, a vida inteira? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas têm que ficar no passado. Eu louvo a Deus, que cada dia que passa Ele tem me moldado, Ele tem trabalhado. E eu me rendo. Eu falo, Senhor, quantas orações eu já fiz, Senhor? Eu me rendo, eu não dou conta. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, porque você sozinho não dá conta. Entrega nas mãos de quem é profissional. Entrega nas mãos do oleiro. Seja um vaso de honra. A Bíblia fala que há vasos de honra e vasos de desonra. Tem pessoas que são vasos de desonra. Vergonha. Motivo de escândalo. Se eu chamasse porventura o seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, seus irmãos, amigos, e perguntasse para eles: quem é você hoje, quem era você há 10, 15 anos atrás, o que eles me diriam? Que você está pior? Que você melhorou muito? Que você aprendeu? Que você está dando o braço a torcer? Ou que você continua mais duro do que um dia foi? Lembre-se que Jesus certa vez falou com Pedro: Pedro, guarde a espada, porque quem usa a espada, quem vive pela espada, por ela, morrerá. Nós precisamos deixar de mimimi. Nós temos perdido tanto tempo. Quanto mais o tempo passa, mais se aproxima o nosso fim aqui. Não vamos levar nada, mas nós vamos deixar uma história. Nós vamos deixar um legado. E o que falarão de nós? Até hoje nós falamos de Davi, de Pedro, Elias, Eliseu, Josué, de Maria. Falamos de Daniel, de Abraão, de Sara. Falamos de Ruth, Esther, Débora, José. Falamos de tantos homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra e fizeram uma grande diferença. Qual história você vai deixar quando Deus te chamar? Nada levaremos, mas poderemos deixar uma história que vão inspirar muitos a seguirem a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas. Pense nisso e faça o seu melhor. Amém?